neste momento, Senhor, nesta tarde. Quero te louvar, te agradecer por esta oportunidade, meu Deus, de mais uma vez estar de volta a este lugar, a este recinto, nesta programação, meu Pai, para estar pregando a Tua palavra. Neste momento eu oro pelos ouvintes nesta tarde que vão estar na escuta, Senhor, desta programação. Que o Senhor possa alcançar nesta tarde com graça, Senhor. Que o Senhor possa continuar abençoando de uma forma maravilhosa, Senhor. Toca os corações nesta tarde. Fala aos nossos corações, meu Pai, não aquilo que nós queremos ouvir, mas o que o Senhor quer falar nesta tarde, meu Pai. Fica conosco neste momento, Senhor, que o Senhor possa falar profundo a nossas vidas, meu Pai, e todos aqueles, meu Deus, que neste momento se encontram, meu Pai, tristes, Senhor, cabisbaixo, que o Senhor possa ir de encontro a esta pessoa, Deus, que o Senhor possa fortalecer, que o Senhor possa dar ânimo nesta tarde, ó Pai. Fica conosco, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Neste momento, antes de estar trazendo aqui a palavra do Senhor, quero estar fazendo aqui alguns agradecimentos. Primeiramente a Deus, que está me dando a oportunidade de mais uma vez estar vivo, com vida, com saúde, para estar nesta tarde aqui pregando a sua palavra. Também agradecer também ao nosso irmão Bolívar, por esta oportunidade, por este momento. Que Deus possa continuar abençoando sua vida e família. E também ao nosso pastor local, Osiel, que me fez um convite para estar aqui no lugar dele nesta tarde, para estar trazendo a sua palavra do Senhor. Que Deus possa continuar abençoando a sua vida, a família, o ministério e todas as áreas, do nosso pastor Osiel. E também a toda a congregação do Bangueum, pela qual faço parte. E nesta tarde eu quero trazer uma palavra, um assunto bastante importante, para nossas vidas, para os nossos corações e também para a nossa geração, a geração do século 21, que é uma geração que eu creio que vai ser a geração do arrebatamento, o arrebatamento da igreja, Então vou ler aqui o texto nesta tarde, neste momento. Se você sentir no seu coração de me acompanhar, você que está em casa, no seu trabalho, neste momento, o texto se encontra em Gênesis capítulo 7, apenas o versículo 1, que diz assim: Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque hei te tenho visto justo diante de mim nesta geração. Somente até aqui é o suficiente. Nesta tarde, como eu já falei, é uma tarde podemos se dizer, de uma palavra forte aos nossos corações, uma palavra bastante de revelância e profunda a nossas vidas, Deus me deu um texto, Deus me deu um tema para essa mensagem nesta tarde. E qual é o tema, irmão Jones? É fazendo a diferença, em meio a uma geração corrompida, O texto, ora lido nesta tarde, vai falar justamente, deste tema que o Senhor colocou no meu coração, fazendo a diferença em meio à nossa geração, Nós sabemos que ainda nos versículos anteriores, no capítulo 6 do livro de Gênesis, Deus, ele resolve trazer juízo sobre a terra. Deus, ele vê lá de cima que a terra está corrompida. A terra está corrompida pela violência. E Deus resolve trazer a punição, Deus resolve trazer juízo divino sobre todos os habitantes, daquela cidade. Então Deus olha lá de cima e vê que a violência, o pecado do povo cada vez se multiplicava de uma forma rápida,
E não era do querer de Deus destruir, né, acabar com toda a raça humana e também com os animais, através do juízo que Deus ia trazer através do dilúvio. A Bíblia diz, ainda no capítulo 6, que Deus, ele olha para a terra e vê que a terra ela está contaminada. A terra está contaminada pelo pecado. Um povo que ele não queria saber de Deus. Um povo que tinha comprometimento. O povo estava comprometido não com Deus, mas com o pecado. O povo não queria mais saber de Deus. O povo virava as costas para Deus. Mas em meio àquela geração, né, ainda tinha um homem que buscava um relacionamento sincero e verdadeiro, aleluia, em meio àquela geração. E este homem se chamava Noé, né? Noé, em meio à sua geração, ele fez a diferença. Noé, aleluia, era um homem que ele buscava a cada dia um relacionamento sincero e verdadeiro diante de Deus, né? O texto ora lido nesta tarde vai justamente revelar esta verdade, né? Que Noé era um homem que fazia a diferença em meio à geração que ele vivia. E nós podemos extrair aqui algumas perguntas para nossas vidas, para a edificação das nossas vidas, né? O que era que Noé tinha na sua vida, né, que ele fazia a diferença na sua geração? Qual era o segredo que Noé tinha, carregava, de o próprio Deus chegar para ele e preservá-lo da punição, do juízo divino que ele traria sobre a terra através do dilúvio, né? Noé ele tinha algumas qualidades, Noé ele tinha alguns segredos que fazia a diferença por onde ele andava no meio da sua geração. Noé era um homem que ele tinha aborrecimento contra o pecado. Noé não era perfeito, mas Deus viu em Noé algo especial, diferente dos seus contemporâneos. Aleluia. E o texto vai deixar claro que quando Deus resolve trazer a punição, o juízo, fazer justiça contra os habitantes, aleluia, daquela terra, daquele momento, daquele contexto geral, a Bíblia diz, revela que Noé achou graças diante do Senhor. Aleluia. Deus não somente viu que a terra estava corrompida pelo pecado, corrompida pela violência, corrompida, aleluia, por tudo aquilo que fugia do controle de Deus. Mas também Deus via Noé, aleluia. Deus via Noé, um homem que a cada dia, diariamente, buscava um relacionamento com Deus. Não é à toa que o próprio Deus chega para Noé e anuncia tudo aquilo que ele iria trazer sobre a terra. É por isso que o escritor aos Hebreus, capítulo 7, ele vai deixar registrado que pela fé, divinamente Noé foi avisado do que viria. E Noé temeu, aleluia. Noé ele temeu que quando Deus avisou a ele que iria trazer o dilúvio sobre a terra, que Deus não ia deixar, aleluia, ninguém, que Deus ia acabar com o homem e também com todos os animais na face da terra. Mas o que levou Noé a saber tudo o que viria naquele momento? O que foi? O que Noé tinha? O que Noé tinha de segredo na sua vida para o próprio Deus chegar até ele e anunciar, dizendo: olha Noé, eu vou trazer o dilúvio sobre a terra, e todo homem, todos os seres viventes que tiver sobre a terra vai morrer. Aleluia. E isso é um privilégio, muito grande, de o próprio Deus chegar para uma pessoa e anunciar para aquela pessoa o que vai fazer. Isto é um privilégio muito grande, né? E este homem foi Noé.
E no versículo 8 do capítulo ainda de número 6, vai deixar registrado que Noé era um varão justo. Era isso que o próprio Deus, né, viu em Noé. A primeira qualidade que Noé tinha na sua vida era porque Noé era um homem justo. Ou seja, ele praticava a justiça na sua geração. Noé, ele não era um homem comprometido com o pecado. Noé não era um homem que andava de mãos dadas com o sistema pecaminoso da sua época. Noé era um homem que ele aborrecia o mal, aborrecia o pecado. Então Deus resolve de anunciar a Noé o que viria, o que estava prestes a acontecer. E no capítulo 6 ainda, de Gênesis, a Bíblia vai dizer que Deus anuncia o dilúvio a Noé, né? Por quê? Né? Porque Deus queria preservar Noé por causa das suas virtudes que ele tinha sobre a sua vida. E ainda que no versículo 13, vai dizer, 13, do capítulo 6, que diz assim: Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu desfarei com a terra. Mas faze para ti uma arca de madeira de cofé. Isto foi o anúncio do que estava a vir, que próprio Deus anunciou a Noé. Então, em outras palavras, Deus estava dizendo para Noé: olha, Noé, eu vou mandar o dilúvio, mas como eu tenho visto, aleluia, mas tenho visto tu, em meio a esta geração, um homem sincero, um homem reto, que anda diante de mim com sinceridade e verdade, prepara uma arca. Eu vou te dar todos os requisitos, eu vou te dar toda a planta da arca, para que tu venha fazer esta arca, para que tu possa entrar, tu e tua família. E no capítulo 6 ainda, e Deus faz um pacto com Noé. Deus faz uma aliança com Noé. E esta aliança era que Deus salvaria Noé de todo o dilúvio que ele traria, né? Então, todos nós estamos sendo observados pelo Senhor. Todos nós estamos sendo vistos pelo Senhor. Talvez Noé, naquele momento, na sua época, talvez ele se indagava, né? Noé era um homem que ele talvez se indagava. Será que o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Será que o Senhor não está vendo que o povo estão virando as costas para ele? Noé era um homem que ele se preocupava com o povo. Noé era um homem que se preocupava com os seus contemporâneos, com os habitantes da sua terra. Mas o povo não dava ouvido o que Noé talvez estava pregando, do que Noé estava anunciando. Mas o que eu acho tão lindo, Deus, é que Deus ainda dá um período para o povo enquanto Noé constrói a arca, né? Porque lá em 2 Pedro, né, capítulo 2, se eu não me engano, versículo 7, que vai registrar, né, que Noé era o pregador da justiça. Ou seja, enquanto Noé estava fazendo a arca da maneira que Deus estava querendo, Noé estava pregando. Noé estava anunciando, dizendo: olha, Deus ele vai mandar o dilúvio. Deus ele vai trazer justiça. Arrependa do seu pecado. Arrepende do que vocês estão fazendo. E talvez o povo estava falando: tu tá ficando doido, Noé. Tu tá ficando maluco, tu tá velho. Tu não está mais sabendo o que está falando. Mas Noé, ele sabia. Ele sabia o que ele estava falando, sabia o que ele estava fazendo. Porque o próprio Deus tinha anunciado a Noé o que estava prestes a acontecer. E quando nós chega aqui
no capítulo 7, no texto que eu li nesta tarde, a Bíblia vai deixar claro que Noé, aleluia, era um homem que fazia a diferença diante da sua geração. Por quê? Porque o próprio Deus vai testemunhar da vida de Noé, dizendo: porque eu tenho visto tu diante de mim, nesta geração, um homem justo diante de mim nesta geração. E a pergunta é: será que nós temos feito a diferença? Será que nós estamos fazendo a diferença em meio a esta geração, como Noé fez na dele? Será que nós estamos fazendo a diferença, aleluia, na geração que nós estamos vivendo? Será que você está fazendo a diferença no lugar onde você trabalha, no lugar onde você convive, no lugar onde você mora? Será que você está fazendo a diferença no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, no seu emprego? Será que pessoas têm olhado para você e têm falado: esse daí é diferente, esse daí fala diferente, esse daí tem as atitudes diferentes, esse daí, ele não é como de nós, porque a maneira dele de agir é diferente, a maneira dele falar, dele se comportar, dele andar, a maneira dele conviver é diferente. Será, meus queridos, que o povo lá fora tem visto a diferença nas nossas vidas? Será o lugar onde a gente frequenta, o povo tem visto a diferença em nós? Será que aonde a gente vai, o povo tem olhado para nós e tem falado: eu quero ser igual a ele, um homem de Deus? Será que aonde você vai, mulher, as pessoas têm falado: eu quero ser igual a esta mulher, uma mulher de Deus? Aleluia. Porque Noé não era um homem que fazia a diferença somente nos olhos de Deus, não. O povo, os seus contemporâneos, olhava para Noé, via um homem diferente, via um homem que praticava a justiça, via um homem que andava com Deus. Mas talvez seja a sua pergunta nesta tarde: por que o povo não se converteu? Aqui é que está o problema. Aqui é que está o problema. Sabe por que muitas das vezes o povo não aceita Jesus, o povo não se converte diante do Senhor? Muitas das vezes é por a gente dar mau testemunho. E muitas das vezes é porque o seu coração está duro, endurecido. Na questão de Noé, o povo não aceitou Jesus, não foi porque Noé dava mau testemunho. Não era porque Noé estava fazendo o que era errado diante de Deus, para que o povo viesse a olhar para ele e dizer que não queria ser crente igual Noé. Noé era um irmão que praticava a justiça diante de Deus. Noé era um irmão que ele andava com Deus. Aleluia. E precisamos andar cada dia com Deus, para que a geração que nós estamos vivendo venha olhar para nós como espelho, como modelo, e venha falar, e venha dizer, e talvez chegar até para mim e para você e dizer: irmão, eu vejo a diferença na sua vida, eu vejo o quanto Jesus mudou a tua vida, hoje eu vejo o quanto Deus é poderoso para transformar a vida, porque eu tenho visto diante de mim você, um homem transformado, um homem mudado. Aleluia. Porque é o que nós estamos precisando na nossa geração. Porque eu creio que a nossa geração vai ser uma geração do arrebatamento. Mas é preciso a gente olhar para dentro de nós e se perguntar:
será que eu estou fazendo a diferença na minha geração? Será que eu estou fazendo a direção? Se eu estou fazendo a diferença na geração em que eu vivo? Aleluia. E qual era o segundo segredo que estava sobre a vida de Noé? Noé era um homem reto. Isto é, amava a retidão e aborrecia o pecado. Noé era um homem reto, porque amava a retidão e aborrecia o pecado. Porque Salomão, ele vai dizer, no livro de Provérbios, ele fala o seguinte, que o temor do Senhor é aborrecer o mal. Então, Noé, ele aborrecia o mal, aborrecia o pecado. Por quê? Porque ele era reto. Noé, ele era um homem que ele não andava de mão dada com o sistema do mundo. Noé era um homem que ele aborrecia o pecado, ele repudiava o pecado. Por quê? Porque ele era um homem reto. Louvado seja o nome do Senhor para sempre nesta tarde. E lá em 1 João, capítulo 2, vai deixar registrado no versículo 15, aonde o nosso pastor Eliakim trouxe uma mensagem na sexta-feira, né? Dizendo, o próprio apóstolo nos aconselhando, né? Que ele fala, dizendo que não ameis o mundo, nem no que o mundo há. Por quê? Porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Louvado seja Deus. Então, diante desta palavra, Noé era um homem que ele era reto, né? Era um homem que ele aborrecia todo aquilo que feria a santidade de Deus. Aleluia. E que nós venha também, meus queridos irmãos, diante do mundo que nós estamos vivendo, que nós venhamos ser pessoas diferentes, que nós venhamos ser pessoas retas, aborrecer tudo aquilo que fere a santidade de Deus, que nós venhamos diante desta geração, diante do sistema que nós estamos vivendo, nós venhamos também ser pessoas diferentes, ser pessoas que venham agradar ao Senhor na nossa maneira de viver, de andar, na nossa maneira de se portar, na nossa maneira de conviver a cada dia. Louvado seja Deus. Então, diante deste cenário, diante deste contexto geral, nós estamos vendo os segredos que Noé tinha na sua vida, o que levou Deus a poupar ele. E não somente ele, toda a sua família, da catástrofe que estava por vir, que era o dilúvio. Aleluia. Então, o primeiro segredo era que Noé era um homem, aleluia, era um homem justo. E segundo é porque Noé era um homem reto. E em terceiro lugar, Noé andava com Deus. Aleluia. Noé era um homem que andava com Deus. Isso significa que Noé era um homem que ele tinha comunhão diária com Deus. Aleluia. Noé era um homem que ele tinha comunhão diária com Deus. Por quê? Porque Noé andava com ele. Não era, aleluia, não era Deus que andava com Noé. Era Noé andava com Deus. E uma das vezes eu assisti na pregação do Josué Brandão, ele trazendo uma ilustração da forma como Noé andava com Deus, né? Então, diante daquela ilustração, ele vai deixar claro que era Noé em cima dos pés de Deus, o próprio Deus levando Noé. Aleluia. E naquele momento, eu achei aquela ilustração profunda, porque quando a gente anda com Deus, meus queridos irmãos, aleluia, a gente se sente guardado, a gente se sente protegido. Protegido do que, irmão Jones? Do sistema deste mundo, do sistema pecaminoso,
do sistema, de tudo aquilo que fere os princípios de Deus e da sua palavra. Que nós venhamos ser pessoas a cada dia que ande com o Senhor, que a cada dia nós se relacione com o Senhor, através da oração, através da palavra, através do jejum, da consagração da nossa vida diária com o Senhor. Aleluia. Então, Noé ele tinha este segredo na sua vida. Foi por isso que o próprio Deus chega para Noé e avisa do que estava a vir, que era o dilúvio, e manda ele preparar a arca. Aleluia. Que Deus iria salvar ele de tudo aquilo que estava por vir, né? E a gente vai ver de uma maneira clara e revelada pela palavra de Deus, né? Que Noé fez a diferença na sua geração. E isto resultou em quê? Em salvação. Que quando Noé prepara a arca, Noé entra dentro com a sua família e todos os animais pela qual Deus tinha estabelecido para Noé. E quando chega lá na frente, se não me falha a memória, Noé, ele sai da arca, juntamente com a sua família e com os animais, e Noé levanta um altar diante do Senhor em forma de gratidão pelaquilo que Deus tinha feito na sua vida. Por quê? Porque Noé andava com Deus. Noé fez a diferença na geração que ele vivia. Então Noé ele é o símbolo da igreja que anda com Deus e será arrebatada desta terra. Louvado seja Deus. E nesta tarde eu fiz algumas listas de algumas pessoas da Bíblia Sagrada, homens de Deus, que fizeram a diferença em sua geração. E o primeiro homem que eu anotei aqui foi Enoque. Enoque fez a diferença em sua geração. Por quê? Porque Enoque andava com Deus. Aleluia. Enoque andava com Deus. E quando você anda com Deus, você faz a diferença. Aleluia. Você anda a cada dia fazendo a diferença. Noé, muitas das vezes, foi chamado de louco quadrado, né? E muitas das vezes, quando a gente quer fazer a diferença, quando a gente busca mais a Deus, né? Muitas pessoas nos criticam, chega até nós dizendo que nós quer ser santo demais, dizendo nós somos taxados como loucos quadrados, porque assim foi Noé. Noé estava sendo criticado, Noé estava sendo repudiado, Noé estava, talvez que o povo chamava Noé dizendo que ele queria ser santo demais, né? Mas tudo isso, meus queridos irmãos, isso é o evangelho confronta. Aleluia. A igreja ela nunca andou de mão dada com o mundo. O santo nunca andou de mão dada com o impuro, com o profano. Aleluia, com aqueles que não é santo. Aleluia. Então, quando a gente resolve quebrar este sistema de religiosidade dentro de nosso contexto, nós somos criticados mesmo. Porque quando Jesus veio quebrando todo o sistema religioso dos fariseus, dos escribas, porque eles pregavam o que eles não viviam, ensinavam o que não mudava a sua vida, Jesus veio para confrontar eles. Porque eles queriam ser santo demais. Aleluia. Eles queriam ser diferente demais, porém na prática isso era totalmente diferente. Aleluia. Eles ensinavam que era para amar os irmãos, mas eles mesmos não amavam. Eles ensinavam que era para ajudar o próximo, sendo que ele mesmo nos ajudava, que não ajudava. Eles ensinavam que não era para ter repudiação dos leprosos, mas quando o leproso passava perto deles, eles corriam. Então Jesus veio para quebrar esse sistema religioso. Aleluia.
E este sistema religioso deve ser quebrado. Aleluia. Por quê? Porque quando você se aproxima de Deus, aleluia, você se torna, aleluia, diferente. Não para ser melhor do que o irmão, não para ser melhor do que ninguém, porque Jesus chamou nós foi para ser santo mesmo. Aleluia. Então, nós vemos aqui Enoque andava com Deus. Por quê? Porque Enoque, ele simboliza a igreja que anda com Deus e será arrebatada também. Homem que fez a diferença na sua geração. Outro também, José, que fez a diferença em qualquer ambiente que vivia. Por quê? Porque era um homem sábio e ajuizado, que tinha o Espírito de Deus e o Senhor era com ele. José foi o homem que fez a diferença. Aleluia. Na casa, aleluia, daquele homem que ele estava servindo. Que quando aquela mulher veio para tentar ele, ele fugiu do pecado. Ou seja, por quê? Porque ele fez a diferença, meus irmãos. Outro homem que fez a diferença, Samuel, fez a diferença no meio da sua geração, porque era um homem honesto. Samuel era um homem que fez a diferença na sua geração, porque era um homem honesto e o povo não tinha do que ele acusar. Isso daqui é forte. Aleluia. Será que você está sendo honesto para que as pessoas venham olhar para você e venham ver você como homem de Deus? Porque o povo não achou nada para acusar Samuel. Por quê? Porque ele era um homem honesto diante da sua geração. E quando chegou o momento dele encerrar seu ministério, o povo olhou para ele e falou: nós não temos do que te acusar. Nós não temos o que te culpar. Por quê? Porque ele era um homem honesto. Jó também era um homem sincero, reto, temente diante de Deus, e que se desviava, aleluia, do mal. Jó também fez a diferença na sua geração. Jesus nos chamou para nós fazer a diferença. Jesus chamou a sua igreja para fazer a diferença. A pergunta é: será que nós estamos fazendo a diferença? Será que a gente está fazendo a diferença na rua onde a gente mora? Porque muitas das vezes nós queremos ser chamados homens de Deus, mulheres de Deus, mas a gente deixa rastro negativo por onde a gente passa. Mas estes homens aqui que eu citei, eles preservavam a sua identidade, porque eram homens que queriam fazer a diferença na sua geração. Aleluia. O profeta Eliseu, ele era observado. Ele era observado todos os dias, ao ponto de uma mulher abrir sua boca e falar: eis aí um santo homem de Deus. Eu poderia registrar muitos homens aqui que fez a diferença na sua geração. Deus chamou eu, Deus chamou você para nós fazer a diferença aonde nós chegar, no lugar onde a gente frequentar, no lugar aonde a gente for convidado, fazer a diferença. Amém? Esta é a palavra do Senhor aos nossos corações neste momento. Vamos orar. Bendito e amado Deus, querido Pai, neste momento quero te louvar por esta oportunidade, Senhor. Que o Senhor continue abençoando as nossas vidas de uma maneira especial. Obrigado por esta oportunidade. Amém.